significando a essência mais profunda do estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão, contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a Encarnas el grande Dzogchen, la perfeição, gran perfección, suprema entre os suprema ensinamentos, entre las a enseñanzas, essência da la consciência esencia de dos la seres conciencia realizados, despierta de los seres o realizados, pico do caminho da la cima del realização, camino de la o coração dos realización, tantras, el das corazón de los escrituras tantras, de las essenciais escrituras e das esenciales instruções y de las secretas. instrucciones secretas. Tu indicas o estado Señalas natural, el estado a natural, base que la base autoclarece de ilusão, autoclarificada de que engaño, é o que es samsara, samsara, da y de liberação, la que é liberación, o que nirvana, es nirvana, e dos defeitos e así como de los virtudes do defectos y las som, virtudes de los luzes e sonidos, raios. las luces y los Tendo rayos. dissipado completamente a escuridão Habiendo das mentes disuelto por dos completo la seres, oscuridad de las mentes de los permite-nos seres, nos experienciar a permites base como experimentar la vazia base e como rasa, vacía y sin e raíz, simultaneamente y realizar simultáneamente todos os realizar todos los estadios del estágios camino. do caminho. Vocês me ouvem? Ahí no sé si hay un problema con el sonido. Sim, estamos ouvindo bem, só que o fone da Cida está aberto, ela está falando. É esse que você está Ah, ouvindo. ok. Experiencias a realização Las e as experiencias y la dimensões da realización liberação se vuelven manifiestas, tornam-se manifestas y el na vastidão samsara y el crística. nirvana se liberan en la propia mente natural. Nessa vastidão, En esta vastedad visualiza se todos manifiestan las os tres frutos, dimensiones, que son el fruto. com devoção Con unificada devoción e singular, sagrada. te rezo a ti, Tapiritza, Invocação por protector vocês. de los seres. Concede-me as Concédeme las bênçãos de bendiciones de sabedoria e otorgarme la empoderamento investidura sobre mim a mí e os y a outros. otros seres, Possam os y los obstáculos obstáculos externos, externos e internos y secretos secretos sean pacificados, pacificados, e possa o erro do y que el error de autoconhecimento da aferrarse a uno ignorância mismo, ser que es liberado. la ignorancia, Tendo sea liberado. reconhecido autoconsciência, Habiendo reconocido la propia possam a visão conciencia e a despierta, que la conduta ser visión y la plenamente conducta sean realizadas. plenamente realizadas. Por favor, Por favor, otórgame en concede-me este nesse preciso exato momento momento o el gran profundo significado, entendimento para além más da allá del base intelecto, primordial, vazia e sem de la raiz. base primordial, Nobre vacía y protetor sin dos raíz. seres, nobre A ti, protetor dos Tapiritza, seis noble reinos, protector de los seres, te possam ruego todos os que los seres seres de los 6 reinos sean protegidos ser por tu protegidos compasión pela tua compaixão y que mi e mente possa liberar sea os seres. liberada. Nós continuamos nosso estudo. Nós estamos, Vamos a continuar é, con el estudio eu vou de dizer que estamos na maravillas de la mente região da natural. página 69. Nós estamos numa parte Estábamos más o menos por la página numa parte bem 54 central, uma parte bem importante, de la versión en que é a español. que são as instruções de Tapiritza, os ensinamentos de Y Tapiritza sobre o que é o en Dzogchen. estas páginas Então nós estamos aqui eh, e nós vamos retomar se uma habla de das las páginas instrucciones de 69, Tapiritza. 70 e 71, porque nós estamos nesse nó central e aqui Es a como gente agora, un nudo central voltando en estas olhar para enseñanzas, en este elas, libro. nós conseguimos concluir e depois começar o capítulo 5, que é o porquê Y de una vez que meditar. leamos estas páginas, Então, son por 3 o 4, hoje a gente termina no capítulo ya 4, comenzaremos né? E, con nós instrucciones podemos iniciar aí de cómo a, practicar. o nosso estudo do capítulo 5. Bem? Denis, seria possível você pedir para a Aparecida desligar o áudio dela? Ahí están con un tema todavía del audio, Que arreglando. a Cida não está ouvindo a gente, né? Eu não consigo fechar Ah, o áudio dela. fazer o quê, né? Tudo bem, vamos seguir. Bueno, vamos siguiendo y arreglándolo cuando se puede. Instruções finais de Tapiritza. Então, nós já lemos Vamos a esse leer livro sobre e las estamos instrucciones voltando para a finales de sequência. Tapiritza. Primeiro, Tapiritza Tapiritza concedeu a instrução sobre otorgó as primero 4 la instrucción bondades. de las 4 Depois bondades. descreveu as 4 bondades. Y A ahora primeira vamos a ver bondade cuáles é son visão. las 4 bondades. Sua Primero, capacidade de perspectiva. tudo
por su cualidad omnipenetrante, permite que la conciencia despierta no condicionada existe por sí misma, vaya a la visión clara por naturaleza, a la mente que no, a la que la mente no se apega. Esta vía es buena. 2. Meditación. Permite que la experiencia sin base perciba incondicionalmente la meditación no referencial y clara en sí misma. Esta vía es buena. 3. Comportamiento. Sin una elección dualista, permite que las visiones obtenidas por experiencia realicen acciones flexibles de manera directa y sin apego. Esta vía también es buena. 4. Fruto. Permite que los límites de la esperanza y el miedo se liberen a sí mismos en la realización que no se obtiene, sino que surge por sí misma. Esta vía es buena. Estos 4 puntos son inmensamente ricos. Elas não só estão conectadas, como elas são a mesma coisa. Las 4 están relacionadas entre sí y de alguna manera son lo mismo y refieren a la conciencia despierta, a la base, a la naturaleza de la mente. Exatamente dessa experiência anterior, essa experiência da base que tudo vê, né? Então, tanto a visão, a meditação, o comportamento, Tanto la perspectiva como la meditación, comportamiento y fruto da base. presuponen la realización de la base. Quatro bondades se vinculam Estas 4 bondades están vinculadas a la base. Después de dar estas enseñanzas, Tapiritsa permaneció en silencio por un momento y luego continuó con la enseñanza de las 4 aplicaciones de la práctica. Entonces, las 4 bondades y ahora las 4 aplicaciones de la práctica. 1. No puedes practicar la naturaleza de los fenómenos. Esto aplica el estado de no práctica de la naturaleza de los fenómenos. Se não é possível praticar a natureza dos fenômenos, então, no Dzogchen, nós aplicamos a não prática. A não prática da natureza dos fenômenos. ¿Por quê? Porque a Si no podemos practicar la naturaleza de los fenómenos, aplicamos el estado de no práctica de la naturaleza de los fenómenos. E a natureza de tudo que surge, ela é sem existência intrínseca. La naturaleza de todo lo que surge no tiene una existencia intrínseca. Yeshua fala muito mais importante do que aquilo que os olhos veem é o olho que vê. Então, a base, aquello que ve los fenómenos es más importante que los fenómenos en sí. Practicar presupone simplemente esa apertura de la base. Todo lo que surge, surge como fenómeno, como manifestación. La base es lo que observa todo lo que surge. Entonces, si no puedo practicar la naturaleza de lo que surge, puedo hacer el camino de la no práctica. Me relajo en la base. No puedes entender Dharmakaya mediante la mente lógica de causa y efecto. Aplica la mente que está más allá de la causa y las causas secundarias.
Dharmakaya es una experiencia primordial de la base, un Sampo, Unshi. Con nuestra mente lógica, racional y dual, no podemos tener experiencia de Dharmakaya. Então, se não é possível experienciar a base, eu tenho que aplicar a mente que está além das experiências. Si no puedes entender Dharmakaya, aplica la mente que está más allá de la causa y las causas secundarias, más allá también de las emociones, más allá de las sensaciones, de los propios sentidos. Então, eu não fico na ponta, eu fico sempre na base. Essa é a perspectiva do Dzogchen. Terceiro, você não Tercero, pode encontrar o no puedes conhecimento encontrar essencial. el conocimiento Você não esencial. vai conseguir encontrar o conhecimento essencial. Aplique aquele que você Aplica não é capaz. aquello que no puedes encontrar. Por que não é capaz de encontrar? Porque você já tem. ¿Por qué no lo Não é algo podemos que você encontrar? busca fora, Porque não é ya lo algo que está tenemos. No es fora. algo que está fuera Por isso nós não de dizemos nosotros o encontrar distinto a a nosotros. iluminação, nós realizamos a iluminação. Ela é realizada. Você não consegue mudar tentando fazê-lo. Aplique o No estado puedes imutável. cambiar A intentándolo. mente Aplica é el imutável. estado A inmutable. mente não muda. Ela é pura e simplesmente La mente es pura, no certa, cambia. ampla. A seguir, depois de Entonces, se después de sentar sentarse em en contemplación silenciosa, Tapiritza Tapiritza enseñó las 5 aplicaciones de la práctica. Primeiro, Primero, por-se a condição debido natural a que la condición ausente de natural no parcialidade, tiene preferencias, há o surgimento existe un surgimiento no condicionado. aplique a prática Aplica la não práctica condicionada no condicionada y sin preferencias. à própria base. 2. Por 2. não haver Debido nenhum a que no hay deseo ni apego a los objetos, hay liberación por sí sola, sem se liberar sin liberarse de los objetos. aplique a prática Aplica la práctica que está más allá de la esclavitud y la liberación. Denis, tá dando muito eco, a gente não consegue te ouvir. Tá dando muita Ahí estamos distorção no otra vez microfone. con un tema que hay un micrófono abierto alguém está com o microfone y aberto. si alguien Com certeza. puede revisar Esse retorno. si tiene el micrófono abierto y cerrarlo. Ay, me parece que ya está. Melhorou? Melhorou. Perfeito. Melhorou. Então, por não existir nenhum desejo ou apego aos objetos, há a autoliberação. Debido a que no hay deseo ni apego a los objetos, hay liberación por sí sola sin liberarse de los objetos. Aplica la práctica que está más allá de la esclavitud y la Esse é liberación. ponto importante do Dzogchen. Porque o Dzogchen não é, mesmo Es un mesmo, punto ele não muy é sobre importante en el desapego, Dzogchen, ele porque não no é es sobre abandono. acerca del Ele é desapego, sobre el uma Dzogchen o el postura que abandono. está além Es de una apego e postura que abandono, está más allá está além, de apego inclusive, o abandono. da escravidão e da liberação. Y también está más allá de la liberación o la esclavitud. Como não há dualidade, a não dualidade se aplica a tudo. Como no hay dualidad, la no dualidad se aplica a todo. El Dzogchen está más allá o antes de toda Por ser a experiencia. mente sem nascimento e morte, Debido a que la mente no tiene há nacimiento o ni muerte, residir na se natureza permanece originada. en la naturaleza no originada. Que está Aplica além la práctica que de está encher e más esvaziar, allá além de de llenar criar y vaciar. além disso tudo. A própria base, a própria mente. Por não haver palavras e 4. expressões, Debido a que no hay palabras y a expresiones, residir hay no espaço permanencia do silêncio,
y el espacio. a prática que está Hay além permanencia y el do espacio del desenvolvimento, silencio. Aplica la além do práctica que está crescimento, más allá do del declínio, desarrollo além y do la decadencia. desenvolvimento e do declínio. Desde o início, é a quinta, 5. desde o Desde início el não há principio no separação hay da condição separación de la natural condición e natural nenhuma y no hay relação com a relación con la visão visión externa. externa. Aplique a Aplica prática la que práctica está que além está más dessa allá de esa separação separación e da y relação. esa relación. Ou seja, em em todos os ensinamentos do Dzogchen, há uma convergência para a base. Há uma En todas convergência estas indicaciones da hay meditação, da una visão, da convergencia hacia claridade, la base, que são ali as quatro bondades, né? A visão, a meditação, a conduta e o fruto. tanto en las cuatro Todos eles bondades convergem como na en las natureza. cuatro aplicaciones, Todos eles como convergem na en estas otras experiência 5 aplicaciones. da experiência da base, que é autoconsciente, que é autoliberta, que La está base de para por além sí de es qualquer perspectiva da autoconsciente y dualidade. está Então, quando a gente más começa a allá entrar no Dzogchen, todos de os cualquier dualidad. ensinamentos de Tapirixa estão Entonces, ao todas redor las enseñanzas da mesma de perspectiva, Tapiricha es como que van que é en a círculo experiência da alrededor natureza pura da de la mente, que é a experiencia experiência do naturaleza corpo, a pura experiência da de la base. mente. Então, desde o início, não há separação da condição natural e nenhuma relação com a Desde el visão inicio no hay externa, separación de la porque a condición prática que natural está além y no da hay relación con la separação, visión da externa. relação. Aplica la práctica que está Tapirica más diz allá o de esa seguinte, separación observa-se y que esa aqui relación. houve uma vírgula aqui no Dice texto. Tapiricha, Você obsérvate, possui esse ¿tienes o no ese conocimiento en ti você mismo? ou não? Ele Permaneció luego silencioso en contemplación. Então, depois de algum Entonces, tempo, después de un ele tiempo, voltou a habló de falar nuevo e ensinou y se enseñó las os 4 quatro instrucciones treinamentos da mente. de la naturaleza. Esse conhecimento, a natureza da mente, a mente consciente, autoconsciente, a consciência autoliberta, ela está presente em todos nós, anterior a tudo. Então, os quatro treinamentos da natureza, eles Las têm como 4 função instrucciones direcionar, nos tienen como direcionar función para a base. también Treinar a mente para direccionarnos que a mente hacia permaneça la na base, base, para que a para mente que la mente, volte-se para a la base. conciencia permanezcan en la base. Primeira forma de treinar a mente. Aplique a Primero, contemplação aplica la sem limite de contemplación tempo. sin límite de tiempo. Resida na natureza que está Permanece além en do la tempo. naturaleza que está más allá del tiempo. Quando a gente começa a fazer shimeio, chamata, muitas vezes a gente fica ali com o reloginho, Cuando hacemos esperando os prácticas de momentos, vendo concentración, aqueles 20 de minutos, 40 shamatha, minutos que não passam, de tempo em tempo olhando para o relógio, né? Porque nós a veces praticamos se nos hace largo, estamos a mirando el meditação, reloj, media hora, e 40 dali minutos. 3 minutos, passou uma eternidade, você olha para o relógio, passou 3 Nos minutos, parece que el parece tiempo tempão, pasa muy você olha para o lento, relógio, deu mais 1 minuto e meio. No Dzogchen é sem esforço. Então como não que há hacemos un esfuerzo essa en shamatha. limitação de En tempo. Dzogchen no hay esfuerzo, no está la limitación del tiempo. Relaxar na natureza pura da mente, Se da trata de abertura, relajarse da integração, en la essa naturaleza pura de la mente. consciência, esse estado de autoconsciência que surge, En permanece ese ali. estado de autoconciencia, Então não há uma simplemente se relação permanece com ahí. temporalidade, não há limite de tempo. A mente, a natureza pura da mente é sempre presente. Não há passado, não há En la futuro. naturaleza de Ela la é mente no sempre hay pasado, presença, no ela hay sempre futuro, está desperta. hay siempre Não há presencia, limite de tempo. no hay límite y está siempre Aplique a despierta. contemplação livre de 1. Aplica distração. la contemplación sin límite Resida de sem tiempo. distração na natureza do Permanece en la espaço e do naturaleza movimento. que está más allá del tiempo. 3. Aplique 2. a Aplica la contemplação sem contemplación libre de interrupção. distracción. Permanece Resida sin na consciência distracción en la integral naturaleza del espacio descida de de si gran mesmo. gozo. E 3. existe sem Aplica la interrupção. contemplación sin interrupción. Permanece en la Aplique condición está natural nacida de sí além do misma, nascimento e que morte. existe sin A interrupción. natureza essencial.
4. Aplica el estado más allá del nacimiento y la muerte en la naturaleza esencial. Permanece en la naturaleza única no originada. Nuevamente, Tapiriza entra en contemplación y luego pregunta: obsérvate para ver si tú tienes este conocimiento. Luego, después de un rato, enseñó las 3 certezas. 1. Mediante la comprensión de la ausencia de existencia independiente, realizas la certeza del entendimiento único. Se você conseguir compreender que não há nenhuma existência independente, que a geração é interdependente, Si podemos comprender que nada tem que no hay una cosa realidade em independiente de si, otras, que todo es você aí interdependiente y no tiene conseguiu realidad a intrínseca, certeza do entendimento único. va a lograr la Compreendendo a certeza não del dualidade, entendimiento único. você 2. obtém Mediante la a comprensión de la certeza no do dualidad, sabor realizas único, la a única certeza del experiência, sabor único. do único sabor. Compreendendo-se 3. a não Mediante la comprensión direcionalidade, de la ausencia de você dirección, obtém a realizas la certeza da certeza ausência de de lo Deus. ilimitado. Se compreende, então, que não há natureza independente, quer dizer, tudo tem essa geração interdependente, né? E que não tem realidade em si, você consegue entender, chegar no entendimento único. Compreendendo que não há dualidade, a não dualidade, temos o sabor Comprendiendo único. que no hay dualidad, Percebemos que não comprendemos há direção, el sabor único, sin direcionalidade, diferencias, uma y projeção para comprender que no baixo, hay para frente, para dirección, trás, para direita, para esquerda, para cima e para no hay baixo. una búsqueda, no hay un ir hacia, Não há cima e baixo. Não há para frente e para trás. no hay que ir para un Assim lado o para como, otro. como as coisas não são duais. Quando nós compreendemos que não há direcionalidade, Si nós comprendemos temos esto, certeza da ausência. tenemos certeza de la ausencia de límites. E essas são as 3 certezas que o Dzogchen traz. Estas últimas que leímos son las 3 certezas que nos trae Tapiriza. William Drupa, Rinpoche, que é bastante interessante, que ele diz assim, quando avançam aí os estudos relacionados à astronomia, e aí se chega à conclusão de que tudo está caindo, e que a Terra está caindo, tudo está Ahora no se está haciendo referencia a un maestro em direção ao Sol, mas o Sol havia que dice como que lá, todo en e el isso cosmos está como tem um cayendo. percurso ad infinitum. Então, o William Drupa diz, uma certeza que temos é que nós estamos caindo. Y este maestro dice, lo único sabemos es que A estamos outra cayendo. certeza é que não há em que bater, né? Não está caindo. Otra certeza es que no Então, hay essa a dónde caer. compreensão dá para gente a compreensão de não direcionalidade, ou seja, não tem limite para qualquer direção. Si no hay dirección, Não há, no hay límite. uma direção, uma direcionalidade. Tudo é sempre presente. Todo Agora, es siempre presente. E ele acrescentou: Luego, se Tapiriza obtiver añadió, essas si tú 3 logras certezas, estas 3 se tornará certezas, yogi. eres un yogi. Se alcançar essas 3 certezas, Si alcanzamos estas na 3 prática, certezas en la você se práctica, torna yogi. nos Quando nós volveremos yogis. praticamos, a gente acaba usando muito a perspectiva da mente-céu, nós nos visualizamos como Cuando um céu hablamos claro no dia de outono, de la mente uma cielo y nos perspectiva visualizamos como un cielo claro en un día de otoño, não há limites para a nossa mente. Não en há ese momento direção para a mente. no hay límites, no hay Não há dirección, tempo para a no hay mente. tiempo Não há dualidade na perspectiva do y ser. no hay dualidad. Não há existência independente No hay na existencia perspectiva dessa independiente. imagem que os tibetanos trazem como mente-céu, as nuvens que surgem e desaparecem, a interdependência. E nós
conseguimos compreender nessa imagem em céu as três certezas. Não há direção, não há No hay dualidade dirección, e não no há hay dualidad independência. y no hay Então, nós existencia relaxamos independiente. isso ao chegar a esse entendimento, que é muito mais uma experiência, porque o próprio Tapirita diz que isso está para além da lógica, não aplica na lógica, Como dice Tapiritza, todo esto só está más allá experimenta, de la lógica. só relata. Es una Então, se experiencia nós a la que chegamos llegamos nessa a través contemplação, de nessa relajarnos. experiência, nós então nos tornamos um yogi, como ele ensina aí ao Nanzerlopo e o outro Esto él se los está Moyundu. diciendo, estas enseñanzas, a Foi para Nancer dar Lopo estes y otro importantes discípulo más, ensinamentos a seu con discípulo el fin de dar Nanzer estas Lopo, importantes enseñanzas a su então discípulo que Nancer Lopo. Tapirita renascera Tapilitza había como renacido criança. como un niño. Ele prosseguiu dizendo: Prosiguió, esses estas ensinamentos enseñanzas assustarão asustarán a la pessoas gente que tiene com pontos de vista, perspectivas pessoas com limitadas. pontos de vistas limitados. Então aqui tem um ponto importante. O Dzogchen, ele pode assustar uma El pessoa com Dzogchen ponto de vista limitado. puede asustar en cuanto Eles não podem ser a su visión. compreendidos pela mente racional comum. La mente Eles racional escondam ordinaria esses no puede ensinamentos entenderlo. no local secreto da sua Esconde estas enseñanzas en el lugar secreto mente. Então de ele tu conclui: mente. se Y você luego sempre se concluyó, lembrar de mim, si Tapirita, siempre me recuerdas, você me me encontrarás. encontrará. Se você me Si me esquecer, olvidas, jamais me nunca encontrará. me encontrarás. Nancer Lopo e Nancer Moyundu Lopo y Moyundro começaram a se escrever pusieron a esses escribir ensinamentos. estas enseñanzas. Os últimos Las dados por últimas que Tapirita impartió se Tapiritza tornaram famosos e se volvieron respeitados na famosos y tradição Bon, respetados en la porque tradición foram Bon primeiros, porque foram fueron os los primeros primeiros en a dejar un deixar registro escrito registros de las escritos dos enseñanzas. ensinamentos. Essa é a origem dos Este es el ensinamentos do origen de los textos de las Nyanmyang, enseñanzas del que Samsung foram Ninju transmitidos que se até han nós transmitido nos dias de hoje. hasta la actualidad. São aforismas, são pontuais os Son ensinamentos, né? enseñanzas Aí como desde a aforismos, página 60 até son aqui, muy puntuales. o nó central desses ensinamentos, o aprofundamento, e Estas tres páginas son Tapirita el nudo ensinando para os seus central novos discípulos. de las enseñanzas. E agora, a partir do capítulo 5, Y ahora Rinpoche, ele vai comienza otro facilitar o capítulo entendimento e vai trazer que poco a poco nos va a ir as facilitando explicações disso dentro el do contexto entendimiento da de esto que prática, dentro leímos do hoy. contexto do bom. Aqui na página 72 tem alguns ensinamentos, algumas observações En la página siguiente aos hay algunas ensinamentos, notas né? Algumas notinhas para o capítulo 4. Vai trazer um pouco os mestres, o tempo, quando isso foi ensinado. habla un poco E acerca vai de los ascendermos nombres en para o capítulo tibetano, 5, de los años como en que vivió cada entender, maestro. praticar. Nós já entendemos que essa prática ela é não Y el convencional, capítulo que sigue, el número é 5, uma prática de es, se meditação llama que ¿cómo foge y da por qué perspectiva practicar? mais ordinária do Sutra e do Tantra, né? La Porque perspectiva del o Sutra Dzogchen tem um sale caminho de la bastante perspectiva del diferente do Sutra y Tantra, del Tantra. tem um caminho da visualização, da transformação. O Sutra tem El esse Tantra caminho mais tiene el camino de de la votos, transformación, né? visualización. Da, El Sutra más de la renuncia, das de los votos. restrições, né? E já o Dzogchen não. O Dzogchen é o caminho Y el da Dzogchen realização, reconhecer a natureza pura da es el mente, camino directo al realizar a reconocimiento natureza de pura la da mente, naturaleza de la mente. que está aqui agora. Quando nós falamos, e o próprio Tapirita chama a atenção de que uma mente mais convencional pode ter dificuldade Tapirita dice que una em mente más compreender esses ensinamentos. tradicional puede Tapirita tener está tomando um ponto dificultades bastante sério e bastante profundo, para comprender la que é perspectiva esse Dzogchen ponto y de atenção, esse ponto este punto de atención, esse ponto de chamada, porque há uma dificuldade bastante importante quando nós adentramos
na porque hay una perspectiva da não dificultad dualidade. importante cuando Compreender a entramos não dualidade, experimentar a a não la dualidade, a comprensión o a la permitir a não experiencia de dualidade la no dualidad. é bem pouco convencional. No es algo Porque nós temos usual, toda uma formação convencional, pró-dualidade. porque Nós estamos o tempo estamos todo en julgando culturas que son pro uns dualidad. aos outros, avaliando as coisas, o que é certo, o que é errado. Siempre Experimentar a não enfocándonos, dualidade, interpretando qué experimentar o está bien, qué sabor está do mal, único, y es é experimentar uma la no dificuldade para dualidad nós. A o el prática, sabor muitos único, como talvez le já dicen, fizeram a prática do es algo sim, por exemplo. Então, dificultoso para nós, nosotros. no único prato, temos todos os alimentos: o salgado, o doce, o azedo, a pimenta, o amargo. E ali naquela prática nós estamos Hay una práctica que se hace con un plato de treinando a comida, mente con para o un sabor poquito de único. comida de Tudo cada isso tipo de aparece de sabor, várias formas, mas é um sabor único. que sería como todas las Isso é uma manifestaciones, prática dzogchen. É uma prática y única nosotros do vemos en esse Dzogchen, do plato el compreender a sabor não único. dualidade, do experimentar a não dualidade em todos os Es una sentidos do experiencia. Dzogchen. Simplesmente acolhendo, como o céu claro no dia de outono, simplesmente acolhe tudo. Simplemente como el cielo de otoño, Capítulo deja, 5, nós deja estamos estar lendo a a todo. página 73. Como e por que praticar? Capítulo Já 5. entendemos da não ¿Cómo convencionalidade do y por Dzogchen, qué dessa practicar? dificuldade, inclusive, da mente racional compreender esses ensinamentos. E aí, o Rinpoche vem exatamente para esse ponto. Entonces, Como después de e por todas que estas praticar? instrucciones, Oi, Marco. vamos a tener eh, Boa noite, explicaciones y Denis. una guía Boa noite a acerca todo de mundo. cómo y por qué Boa practicar. noite. Só antes de começar no próximo capítulo, só queria comentar uma coisa que me veio agora na Marco cabeça. Aurelio É porque esses quiere hacer un ensinamentos aqui comentario do Tapiritza, esses três aqui, não dualidade, interdependência, acerca de isso daqui também estas eu já enseñanzas vi de que foi Tapiritza. atribuído ao Buda Shakyamuni, que Él ele deu dice esses que ensinamentos también, em... Eles escrevem até o lugar lá, esqueci o nome do lugar que ele deu esses no sé si ensinamentos. estas enseñanzas o otras parecidas fueron Então, dadas por el Buda Sakyamuni, na verdade, então isso aqui é antes do Buda Shakyamuni, né? Que isso aqui. pero Eu não vi esto aqui, parece que foi entonces es século anterior. oitavo. Veja, Foi depois, isso então. é compilado ali, tem nessa última Ahí en las página, ele fala um notas pouquinho dos del- períodos, traz um de pouco la última página del já capítulo, de quando esses ensinamentos ahí são se habla encontrados, de né? los Já aí no século XII. de las fechas de cuando sucedió. Não dá para a gente fazer uma leitura, Marco Aurélio, cronológica. Nosotros no Aqui ele vai podemos tratar de tener alguns una períodos, certeza deixa eu ver exatamente como que ele cronológica. propõe Vamos o a ver ahí. conhecimento de Tapiritza. em, Eu já não recordo exatamente a Está temporalidade, buscando Denis mas essa en qué questão momento se desses dice que nació ensinamentos Tapiritza. similares do Buda Pero Shakyamuni em esta cuestión de outros que haya períodos, isso a gente enseñanzas trata mais similares de como un Buda, un agiografia. otro, Não necessariamente aconteceu nesse tempo, não necessariamente aconteceu eh, desse jeito. no necesariamente Nós sucedió dizemos que de são esta manera legendas, algo para ser lido. Que o que mais y importa exactamente é o igual. Es ensinamento que más é como una passado, leyenda. e não Lo tanto principal a es la perspectiva enseñanza en sí y cronológica no ou tanto mesmo de el autoria. Essa quién fue el ideia de autor, en autoria é qué uma lugar ideia muito pasó, nossa, cuándo. muito ocidental e relativamente Y esa recente. manera de querer Do determinar ponto quién, de dónde, vista da cuándo, prática, do es caminho, algo nós não nos muy preocupamos de tanto nuestra com perspectiva occidental, essa questão, mas os mesmos ensinamentos eles vão aparecer pero tanto no los budismo mismos, como no Bon. las mismas enseñanzas E van cada um apareciendo vai ter um en el mestre budismo, a quem en el se Bom, atribui esses ensinamentos. y van a ser atribuidos a Então, distintos pode ser atribuído ao Buda maestros Shakyamuni, budas. pode ser atribuído Se puede atribuir al a Buda outros Sakyamuni y idams, tantos a otros outros Budas idams, que Budas. nasceram aqui nesse planeta, nesse reino. Então, não dá para a gente
dentro dessas leituras, a gente se preocupar tanto com a Entonces autoria nosotros ou tanto no enfocamos mucho com o tempo desse ensinamento. con la Um autoría estudo mais acadêmico até y pode el dizer año que esse exacto. ensinamento já existia Quizás en un estudio más na académico, Pérsia, sí, e teria eh, vindo, por exemplo, se a escola puede, mínima se falando, puede não, realizar un esse ensinamento análisis está indo por Dawa Gyaltsen. de Não, cómo es por... toda la historia y cómo fueron apareciendo los Budas. Ai, Se está acordando de un Buda maestro, menino, como chama? De 8 anos, que teria ensinado Dzogchen. eh, el Buda que lleva el budismo al Tíbet. No bom, eles têm o Foi mesmo Tapiri? nome, porém de um drum. Alguém lembra? Padmasambhava. Guru Não, Padmasambhava. antes de Padmasambhava. Ah, no, antes de Padmasambhava. Inclusive, Padmasambhava é aluno de um discípulo dele, No É, sé tem o cuál es. Garab Dorje, né? Que é o anterior. Garab Dorje. Perfeito. Garab Dorje. Garab Dorje, que recebeu os ensinamentos na tradição Nyingma direto de Que Vajrasattva. recibió Se não me engano, direto de las enseñanzas Vajrasattva. directamente Na tradição de Bon, tem um Vajrasattva. personagem parecido com En la Garab Dorje, tradición que é Bon chamado de hay Garab Namdrum, que também un recebeu os Buda ensinamentos de parecido a Garab Dzogchen, Dorje, no entendí el Nankai nombre, que Norbu, también inclusive ele faz algumas comparações eh, acadêmicas de que esses dois Nankai personagens seriam o Norbu mesmo. Então a gente vai vendo relaciona, a essas, veces hay eh, personajes que están en dos conjuntos tradiciones y de que después se ve que es uno aplicações, solo. né, nas duas tradições. Agora, um ponto importante, Marco, certamente os ensinamentos aparecem Las em mais de um enseñanzas lugar, de mais de uma aparecen forma, en em más de un mais lugar, de en más de una de manera, um Buda. en más de un Buda. Então, os ensinamentos que aqui nós temos como Tapiritsa, de fato, podem aparecer em outra tradição, né, Eu acho que é, com outras nuances também. acho que é da região, porque também tem muita semelhança. Já encontrei muita semelhança entre Dice as, Marco Aurelio que as coisas do Vedanta también ou puede ser algo que tenga o que que ver con direto esa do Buda región estava del colado planeta, na Índia. Então tem muito ensinamento também porque él lo ve que é también semelhante. parecido a estas enseñanzas con las Então, enseñanzas como você disse, acho de que India, por ejemplo, de buscar Vedanta. quem divulgou é mais importante o ensinamento em si, né, do que o que muda são detalhes, poucas coisas, Y sí, mas dice que bueno, quien lo divulgó no es lo principal. Vamos lá para o capítulo 5, iniciando então. Vamos a empezar Temos con el aí capítulo uns 5. 10 minutos. E começamos aí pelo poema, né? Empezamos Rinpoche, con un ele fez poema esses pequenos poemas que fazem um que apontamento escribió direto Rinpoche. para a natureza pura da mente. O objetivo principal La meta e o principal resultado y el final resultado de final sua de la prática práctica é a realização. es la realización. O resultado secundário El da resultado prática secundario de la é remover práctica todos es os la obstáculos eliminación de de nossas todos los mentes. obstáculos de nuestras Para que mentes, tenhamos uma vida melhor, para llevar mais vidas calma mejores, e mais más pacífica, serenas y a apacibles, fim de termos a para así oportunidade de tener la praticar. oportunidad de practicar. Percebam a circularidade do poema. Perciban la Vemos aqui que ele circularidad coloca de este poema. o objetivo, o resultado, para que a gente tenha mais oportunidade de praticar. Hay la Então, búsqueda de há uma un circularidade, resultado, de un né, objetivo para como poder nós chamamos practicar, para encontrar un resultado. aqui no poema. O objetivo principal e o resultado final de se La praticar meta é a principal realização. y el resultado Vamos para a final de la realização. práctica es la O realización. resultado secundário El da resultado prática secundario é a de la remoção de práctica todos os obstáculos es de la nossas mentes, remoción o eliminación de para que todos los tenhamos uma vida obstáculos melhor, para mais llevar vidas calma e mais mejores, más pacífica. serenas, E tendo uma apacibles, vida melhor, para mais así calma e mais pacífica, tener la nós teremos oportunidad mais de oportunidade de practicar. praticar. O objetivo sendo a realização última e no caminho, como objetivo secundário, a remoção dos obstáculos. Praticamos para remover os obstáculos para que tenhamos
mais oportunidade de praticar para que possamos remover mais os obstáculos. Então, ele vai tendo essa circularidade no pensamento. Creo que deberíamos estar felices de haber entrado en contacto con las enseñanzas espirituales y de poder recibir las enseñanzas y explicaciones en una forma tan directa. Es bueno que apreciemos su valor y que tengamos la oportunidad y la voluntad de practicarlas. Pero reconocer meramente el valor positivo de las enseñanzas no es suficiente. Es necesario tener la intención de practicarlas y luego ejecutar esa intención. Shantideva, no caminho do Bodhisattva, ele vai diferenciar a bodhicitta da ação e a bodhicitta da intenção. E ele vai dizer, a bodhicitta da intenção é essa, eu quero fazer. Existe la bodhicitta de intención, que es el querer hacer, el aspirar. Pero ¿qué es lo que de hecho hacemos? Shantideva diferencia bodhicitta de acción y de intención. La de acción es cuando vamos a hacer una práctica o a realizar algo. E aqui o Rinpoche chama atenção para isso, né? É necessário também ter a intenção de praticar Es necesario tener la intención y luego realizar la intención. Depois que começamos a seguir e praticar os ensinamentos, Una vez que comenzamos a seguir y practicar las enseñanzas, deben convertirse en el mayor interés de nuestra vida, en lo más importante que tenemos, la joya que realiza todos los deseos. E aqui nós entramos então na decisão Y ahora de continuamos seguir um caminho espiritual. con el apartado de la decisión de seguir un camino espiritual. Ser a coisa mais importante das nossas vidas, que é o Nosotros tenemos espiritual, tendo a el oportunidade privilegio de conocer estas enseñanzas, este camino espiritual, de tener un contacto o directo. Rinpoche vai dizer sobre a decisão de seguir esse caminho espiritual. Entonces dice Rinpoche acerca de la decisión de seguir Seguir un camino espiritual. Antes de decidirnos a seguir un camino de instrucción espiritual, sea cual sea la cultura o credo del que provengamos, es necesario investigar nuestra motivación para hacer esto. ¿Por qué queremos recibir estas enseñanzas? La principal razón de nuestro interés en seguir una enseñanza no es que no tengamos otra cosa que hacer o que necesitemos mantenernos ocupados, sino más bien que queremos en nuestra vida algo diferente de lo que vemos a nuestro alrededor. Cuando descubrimos cómo vive la gente normal, que no encuentra nada importante en su existencia, y cuando vemos cómo las actividades con las que acostumbramos a llenar nuestras vidas no resuelven el problema del sufrimiento generado por nuestra existencia en el ciclo de samsara, nos damos cuenta de que debemos hacer algo distinto de nuestra vida ordinaria. La mayoría de la gente no trata de entender estas cosas, y lo que está más allá de su entendimiento no existe para ellos. Lo que tratamos de descubrir como practicantes espirituales, lo que tratamos de hacer, no tiene interés, ningún interés para ellos. No creen en nada que no puedan ver a simple vista. Debemos evitar la ceguera de tal extremo. Pero nuestra búsqueda espiritual tampoco debe volverse una especie de fantasía espiritual, una forma de evadirse de la realidad cotidiana.
A fin de practicar, es importante entender primero la muerte y el renacimiento, y que nos acercamos a la enseñanza al darnos cuenta del ciclo de sufrimiento. Mediante la investigación podemos comprender que nuestra existencia humana, nuestro preciado nacimiento humano, nos brinda una gran oportunidad, pues a través de nuestro contacto con las enseñanzas podemos aprender a usar nuestra inteligencia para examinar nuestros pensamientos, para observar cómo dan lugar a nuestros apegos y entonces poder descubrir cómo poner fin a nuestro apego y al consecuente ciclo de sufrimiento. Então, os ensinamentos nos permitem isso, né? A nossa inteligência examinar os pensamentos para perceber como Las enseñanzas nos o permiten nosso apego esto, las onde enseñanzas y nuestra uma inteligencia. vez experienciando o surgimento e sabendo de onde surge, nós conseguimos agir para que ele não, não para que ele é, não surja, né? Para que a gente possa romper o ciclo de sofrimento. Y Agora, podemos aqui ver cómo tem surgen, dois cómo se mueven los pensamentos pensamientos y así ir desarmando esse espirituais. ciclo de O sufrimiento. primeiro ensinamento é o nascimento humano precioso. También habla en O este segundo párrafo ensinamento último é o del ensinamento sobre eh, o sofrimento. precioso nacimiento humano como una Então, gran esses oportunidad. quatro pensamentos que mudam a mente são a base do mundo. Eles estão no mundo. A la vez, lo que estamos leyendo en este capítulo está relacionado con las prácticas preliminares del Nondro. Pela reflexão sobre eles, pela compreensão do nascimento humano precioso. Comprender, reflexionar sobre este nacimiento humano precioso, Nascer como humano, como se uma tartaruga cega que es algo como completamente difícil, para improbable. respirar. Existe somente uma boia em todo o oceano. A chance dessa Y dar un tartaruga ejemplo acertar o exato eh, centro da boia quando ela sai para respirar, de lo difícil, essa da un é ejemplo de a una chance tortuga de que saca nascer su cabeza cada 100 años como humano. y que justo saca la cabeza y hay una boya. O humano é extremamente Entonces la errado. oportunidad del nacimiento humano Nele que es existe tan difícil como coincidir con el momento en que esa a tortuga realização. saca la cabeza del océano Quando una vez cada 100 años. nós nos deparamos com os ensinamentos e quando nós adentramos no caminho Cuando espiritual, nosotros nos vamos adentrando nós en el camino consideramos espiritual, como ponto de partida a raridade do nascimento, a consideramos preciosidade esa, do nascimento como se humano. dice en el budismo y en el Bon, la preciosidad del Nessas nacimiento condições em que humano, nascemos, que a porque prática é possível. es una condición Meditação é possível. que hace que la práctica sea posible. A propósito, os ensinamentos espirituais não se limitam Ciertamente, à las dimensão enseñanzas humana. espirituales no se Até os limitan a la animais dimensión podem humana. praticar Incluso a los animales pueden practicar y lograr la esse é um realización. aspecto da Ese tradição. es un aspecto de nuestra Budas tradición. em todos os reinos. Dicen que hay budas Há en todos los Budas nos reinos, reinos dos animais, há Budas nos de reinos los dos animales, famintos, en los há reinos de Budas los nos reinos espíritus dos hambrientos, infernos, há Budas em todos os de reinos. los infiernos, de los dioses, de los Então, asuras. não basta, não somente os humanos podem atingir a realização, No solamente mas los na seres humanos pueden tradição, alcanzar la em realización, todos os reinos, a pero iluminação está disponível. es, Na eh, es- verdade, a está história disponible en todos los reinos, pero en el nuestro tiene de se una comunicar com oportunidad aqueles que nos particular. transmitiram ensinamentos. Por Hay un exemplo, relato há sobre uma un maestro de história principios que del siglo algum XX desses que se mestres do comunicaba começo do século con passado cabras, palomas, costumava se comunicar com IEX
y que un día, dice, una paloma llegó al pabellón donde él estaba enseñando. El maestro interrumpió la enseñanza y salió. Se sentó frente a la paloma y se comunicó con ella sin palabras. El pájaro estaba muy débil y no podía sentarse correctamente. El maestro puso algo de arroz en un recipiente y colocó al pájaro en un rincón sobre el arroz para que pudiera adoptar la postura de meditación. Momentos después de haber recibido las enseñanzas, en la postura correcta de meditación, la paloma murió y alcanzó su liberación. Hay muchas historias de este estilo, de animales que alcanzan su realización. Está tratando de recordar otro ejemplo en la que se muestra que la iluminación está disponible para todos los seres. Ya se trate de un humano o de un animal, para poner fin al ciclo de samsara, es necesario descubrir el origen del sufrimiento. Esto es la mente pensante que da lugar a las pasiones y al apego. La única forma de vencer los venenos de las cinco pasiones y sus manifestaciones es tener bajo control a la mente. Esto puede lograrse practicando las enseñanzas que nos llevan a observarnos para comprender y, mediante la práctica, vencer nuestro apego mental. De esta manera, las enseñanzas nos guían para conocer la naturaleza fundamental de la mente y a la vez integrar su verdadera condición con nuestra vida cotidiana. Vamos a dejar entonces el estudio de hoy por acá. En este punto donde Rinpoche nos habla de la aplicación de las enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Y vamos a continuar con el estudio de maravillas de la mente natural. La semana que viene, ahora la parte de hoy fue bastante compleja, ahora ya va a empezar a ser más llevadero y vamos a poder ir avanzando, comprendiendo, integrando. Vamos a hacer la dedicación. Si alguien quiere comentar algo, también puede hacerlo. Toda virtud pura realizada por medio de las tres puertas, dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscurecimientos de los tres venenos, que rápidamente podamos alcanzar el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Descansamos 5 minutos y seguimos con el yoga de los sueños y del dormir.